Bom dia a todas e a todos. Estamos em condições de, então, começar esta nossa reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Ela é uma reunião com um formato misto, isto é, presencial e com um conjunto de deputados à distância e, nesta nossa primeira parte, que é precisamente a audição da empresa COPS, Companhia Operacional de Segurança, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, temos também os representantes da empresa COPS à distância e que são Miguel Filipe Neves Ferreira e Diogo Lopes Barata. Nesse sentido, há uma proposta de grelha de tempos, que eu creio que já terá seguido para os diferentes grupos parlamentares, que é, e que é habitual na nossa Comissão, uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, para a apresentação do requerimento no tempo de 5 minutos. Depois, a empresa COPS, com uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos. Depois, a palavra aos grupos parlamentares, 5 minutos por cada um dos grupos parlamentares. Nós temos 6 grupos parlamentares representados, não sei se estarão todos neste momento online, presencialmente ou online, mas no caso disso acontecer serão 30 minutos e no final uma resposta conjunta da empresa COPS no mesmo tempo, isto é, como indicativo, 30 minutos. E portanto, se calhar sem mais delongas, eu passaria a palavra, isto é, se concordarem, eu creio que há uma concordância relativamente à proposta de grelha de tempos, passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a apresentação do requerimento, o Sr. Deputado José Soeiro, que está online e tem 5 minutos. O Sr. Deputado tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, quando entregámos este requerimento, gostaríamos precisamente de tocar em cima da situação da segurança privada e, particularmente, a questão da aplicação. Sr. Deputado, eu peço-lhe imensa desculpa, mas há aqui uma dificuldade no som que está, enfim, ouve-se e deixa de se ouvir. Eu não sei se tem a ver com a sua captação, se não. Não sei se é possível usar o headphone, se está a usar o smartphone, se está a usar o computador. Não, estou a usar o computador, mas posso usar os... Mas eu penso que agora estamos a ouvi-lo bem. Portanto... Está a ouvir bem? Sim, sim. Pronto. Quando apresentámos o requerimento para este conjunto de audições, pretendíamos justamente colocar em cima da mesa a questão da transmissão de estabelecimento e da situação que está a ser vivida no setor da segurança privada, pela dinâmica de concorrência e de dumping criada pela não assunção por parte de algumas empresas da obrigação da transmissão de estabelecimento e da assunção não apenas dos trabalhadores, mas de todos os direitos contratuais adquiridos. No caso da COPS em particular, preocupou-nos também o facto de ter vindo a público que a empresa não teria pago os salários aos trabalhadores, nomeadamente aos trabalhadores que faziam a segurança nos serviços do Ministério da Justiça, portanto a segurança, a portaria nos serviços do Ministério da Justiça e também a situação dos trabalhadores de algumas instituições de ensino superior que teriam também contratos com a COPS e trabalhadores da REFER que teriam também contrato com a COPS. E, portanto, aquilo que nos pareceu é que estariam a ser atribuídas adjudicados estes serviços a empresas que não estavam a dar a garantia, por um lado, do pleno respeito pelos direitos dos trabalhadores, desde logo, no caso, o próprio pagamento dos salários, e essa preocupação foi assinalada também pelos próprios serviços do Ministério, aliás, que teve que adiantar dinheiro
para que os trabalhadores não ficassem sem o seu salário, e por outro lado a questão menos circunstancial, menos conjuntural, que tem a ver com a plena assunção por parte das empresas deste setor da necessidade de respeitarem a transmissão de estabelecimento, aquilo que está disposto no Código de Trabalho sobre a transmissão de estabelecimento, o que aliás motivou um esclarecimento do próprio Ministério do Trabalho a propósito desta matéria. Tanto quanto sabemos, a situação dos trabalhadores que estão neste momento vinculados à COPS terá sido já regularizada, mas essa era também uma das questões que gostaríamos de saber e de questionar a COPS, nomeadamente do ponto de vista salarial, mas continua a haver uma disputa sobre a questão da transmissão, na medida em que a empresa, apesar de ter assumido os efeitos práticos do que seria a aplicação do regime de transmissão, até pressionada por este contexto e pelas várias iniciativas que foram tomadas e pela própria posição do Governo, a empresa continua a rejeitar a visão, a leitura, a interpretação segundo a qual essas obrigações decorrem da lei. E tanto quanto sabemos, mas também sobre isso gostávamos de ouvir os representantes da empresa, tanto quanto sabemos, existe ainda uma consequência dessa não assunção plena do regime da transmissão de estabelecimento por parte da COPS, que é o facto de ter havido trabalhadores que tinham os seus subsídios, designadamente o subsídio de Natal, porque isto operou-se, esta passagem de umas empresas para outras operou-se nesse período do princípio do ano, do final do ano e do princípio do ano de 2020, que haverá ainda trabalhadores que não tenham, estão a haver o subsídio de Natal e que a COPS, por entender que não se lhe aplica o regime da transmissão de estabelecimento, também entende que não é a sua responsabilidade, mas da empresa anterior, o pagamento desse subsídio. O que é facto é que os trabalhadores continuam com esse dinheiro em falta. E, portanto, no fundo, a pergunta era, as perguntas que queríamos fazer nesta primeira intervenção, era, por um lado, contextualizar o requerimento, saber qual é o ponto de situação dos trabalhadores dos trabalhadores da COPS que, no fundo, estão a trabalhar para vários serviços públicos, e saber também por que razão é que a COPS não aceita, não acata a aplicação do regime da transmissão de estabelecimento e as próprias normas que o Ministério do Trabalho emitiu a esse respeito. Aliás, não apenas o Ministério do Trabalho, o próprio Ministério das Infraestruturas também se pronunciou a propósito e tem havido várias exigências por parte dos organismos que contrataram estes serviços. E creio que para já, como introdução, é isto, e depois teremos a oportunidade também de voltar a intervir depois de ouvirmos a empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficaram explicadas as razões da apresentação do requerimento por parte do Bloco de Esquerda, sem prejuízo da sua intervenção na ronda dos grupos parlamentares, e passaríamos então para a intervenção inicial, a palavra à empresa COPS, no tempo de 10 minutos. Eu não sei qual dos seus representantes irá intervir. Portanto, os intervenientes serão Miguel Filipe Neves Ferreira, que, tanto com a informação que dispomos, é que é gerente da empresa, e o Dr. Diogo Lopes Barata, que é o advogado da empresa. Faz favor, tem 10 minutos. Bom dia. O meu nome é Miguel Ferreira, como já foi dito. Sou o representante máximo da empresa. Quem vai falar vai ser o Dr. Diogo. E alguma intervenção que possa existir, que seja necessário a minha ajuda, estarei cá para falar também. Muito obrigado. Então, passaríamos então a palavra ao Sr. Dr. Diogo Lopes Barata, advogado da empresa COPS. Tem a palavra. Ora, bom dia a todos. Não sei se o som está... Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer em nome da COPS o convite para estarmos presentes nesta comissão. Podemos também ter, pela primeira vez, alguma voz neste assunto. Desde já, queremos também justificar o facto de não podermos ter estado presente no dia 4 de março,
na Comissão, mesmo dia que teve o Estado, mas não foi possível por motivos pessoais e motivos profissionais das pessoas aqui hoje representadas, e por isso, desde já, agradecemos o facto de nos terem agendado para outra data esta reunião. Depois, nesta fase introdutória, eu acho que não podemos deixar passar de lado o facto de existe aqui uma celeuma e talvez provocada por terceiros que causaram aqui algum impacto na vida da COPS, aqui na questão do trabalho, que houve aqui uma certa denegrida imagem da empresa, sem nunca ninguém ter perguntado à COPS se de facto era verdade ou se era falso, se correspondia à verdade, se não era, e por isso julgo que não tem sido a forma mais correta de gerir todo este assunto. Isto porque tudo o que foi dito ao longo do tempo, nas outras reuniões de comissão, em que teve presente o Estado, a AES e a ASIF, é lamentável como é que as acusações foram feitas de forma leviana. E por isso não podia deixar, e para começar, ia citar aqui o deputado José Soeiro, na reunião com o Estado, disse qualquer coisa como isto. O Estado ao escolher, e vou citá-lo, isto foi as palavras dele, e depois gostava de fazer a pergunta se ele estava-se a referir exclusivamente à COPS, se isto era a COPS que é esta afirmação, se sim, com que fundamentos é que faz esta afirmação, se não, que empresas é que são, porque também nós vivemos nesta área e queremos perceber. O deputado José Soeiro diz isto: o Estado ao escolher empresas que são empresas de vão de escadas, que são empresas, em alguns casos até com suspeitas de esquemas mafiosos, que não têm condições para pagar os salários aos trabalhadores, a própria Direção-Geral, no caso da Justiça, ter tido que avançar com o pagamento dos salários porque a empresa não tinha dinheiro para pagar salários aos trabalhadores. Ou, enfim, se tinha o dinheiro que o Estado lhe pagou, ou alguma coisa fez com esse dinheiro que não pagaram os salários aos trabalhadores. Ora, a primeira coisa que eu queria saber é se as empresas vão de escadas é aqui a COPS, empresa essa que emprega 1.400 trabalhadores. Se estamos a falar de uma empresa de vão de escadas, certamente então os trabalhadores também serão trabalhadores de vão de escadas, e se a empresa tem esquemas mafiosos, que nos diga quais são os esquemas mafiosos que a empresa tem. Porque não podemos estas afirmações de forma leviana, de forma de pau ar, sem nenhum impacto, porque isto tem impacto na vida das empresas, tem impacto na vida social. Há 1.400 trabalhadores que trabalham nesta empresa e que não são assim tão poucos quanto isso. Depois, relativamente a este assunto, depois iremos responder às questões das transmissões. Eu julgo que a COPS acata, usando aqui a expressão, a COPS acata as instruções que são dadas. Agora, acata as instruções do Supremo Tribunal de Justiça, que tem dois acórdãos que diz que não há transmissão de estabelecimento na questão dos vigilantes. É claro, é inequívoco, são dois acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça. Acho que a fonte mais importante na área da justiça é o Supremo Tribunal de Justiça, que diz que não há transmissão de estabelecimento, porque não existe unidade económica. Existe também o ACT já se pronunciou sobre o assunto e também diz que não há unidade económica e que não há transmissão de estabelecimento. Razão por essa é que a Convenção Coletiva de Trabalho da AES com o Estado não fala em transmissão de estabelecimento, fala em sucessão do posto de trabalho. Isso faz toda a diferença, porque na verdade nunca existiu transmissão de estabelecimento. Existe uma coisa diferente, que é a sucessão do posto de trabalho. E só com a posterior extensão é que a COPS passou a estar vinculada a essa Convenção Coletiva de Trabalho. A COPS não faz parte nem da AES, nem da ERSIF, porque entende que não tem que fazer parte. Está no seu direito. E, como tal, tem que acatar as regras que existem e a legislação que existe. E a Convenção Coletiva de Trabalho só tem posterior extensão a partir de setembro. E a partir de setembro nós, para o bem ou para o mal, concordando ou não concordando, como todas as outras leis que existem, que podemos concordar ou já de concordar, temos que as cumprir. E, nesse sentido, a COPS, todos os postos de trabalho que assumiu sempre com a solução do posto de trabalho. Outra coisa diferente e isso depois entendemos que isto nada disso faz sentido, esta questão da solução do posto de trabalho. E não faz sentido porque, na verdade, causa um impacto, viola claramente a concorrência, viola claramente a liberdade de escolha. Porque quando se uma empresa candidata a um concurso público, faz o seu orçamento,
Ora, se faz o seu orçamento, independente de ser, e depois o Estado escolhe quem quiser escolher, por mais baixo, preço mais baixo, outra razão qualquer, quando escolhe há um preço a pagar. Esse preço a pagar, nós não sabemos do que é que do outro lado está, quais são os vencimentos, os salários, os prémios, os bónus, os subsídios de Natal, subsídios de férias pagos e não pagos das outras empresas. E isso depois tem um impacto grande na empresa que ganha o concurso. Ou seja, tudo isto começa logo mal. E esse é o problema. O problema não está nos trabalhadores e na passagem dos trabalhadores para a empresa. Porque a empresa em 100% dos trabalhadores dos concursos que ganhou, provavelmente acolheu 98% dos trabalhadores. Isso é um facto que é inequívoco. Agora, nós não podemos concordar com a forma como isto é feito. São coisas diferentes. Nós podemos concordar com o conteúdo, não concordamos com a forma. Depois, para dizer o seguinte, porque também parece-me que é de salutar e é relevante, nem tudo é mau, a COPS tem 1.400 trabalhadores, 1.350 vigilantes, e numa altura difícil, que foi a altura do Covid, e na altura em que vivemos hoje, não é? Temos vigilantes no IRE, nos hospitais, nos tribunais, nos estabelecimentos prisionais, nos estabelecimentos de ensino, nas infraestruturas de Portugal, e a verdade é que não temos nenhum caso de nenhum trabalhador, graças a Deus, com Covid, por motivos, tivemos 2 casos ou 3 casos, se não me falha a memória, com Covid, mas apenas e só por razões, por terem apanhado, terem estado com pessoas fora do seu posto de trabalho, julgo que até 2 foram por motivos familiares, mas no posto de trabalho ninguém ficou com Covid. Porque a empresa esteve ao lado dos trabalhadores, tentou assegurar, dentro do possível e dentro da velocidade que foi possível, conseguir as máscaras, conseguir os géis, conseguir as viseiras, conseguir ter capacidade de dar aos trabalhadores todas as condições de trabalho para que eles estivessem melhor, e estarem preparados e estarem seguros daquilo que estavam a fazer, sem qualquer problema e sem qualquer constrangimentos. E por isso também acho que é de salutar esta capacidade da empresa de estar ao lado dos trabalhadores, porque é esse o nosso objetivo. A empresa, com certeza, como qualquer empresa, quer ganhar os concursos, quer ter a sua parte financeira, mas também quer que os trabalhadores se sintam confortáveis e se sintam seguros a trabalhar para a empresa. E por isso é que eu disse no início da minha introdução, é que de facto a forma como a COPS foi falada nos últimos tempos, até inclusive no Parlamento, denegriu os trabalhadores, porque não é só a empresa, porque a empresa em si é uma figura, não vou dizer abstrata, porque não é abstrata, mas é um nome, mas os trabalhadores vivem todos os dias na empresa e isso causa um impacto na vida dos trabalhadores muito grande. E isso é preciso às vezes ter com algum cuidado e algum recato e alguma atenção nessas circunstâncias. Bom, mas isto era aqui o ponto introdutório que íamos falar, e depois iríamos responder às perguntas que os deputados fizerem. Dentro daquilo que for possível responder, vamos responder. Se houver alguma coisa que por qualquer razão não conseguimos responder hoje, estamos disponíveis para responder via e-mail, telefone, Skype, qual for a forma que os senhores deputados entendam que será necessário para responder, porque queremos que todos fiquem esclarecidos de tudo. E por isso desde já agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Diogo Lopes Barata. Terminamos então esta intervenção inicial por parte da empresa COPS e passaríamos então a palavra aos grupos parlamentares. Enfim, como é aqui a prática na nossa comissão, começaremos pelo grupo parlamentar do PSD para uma intervenção no tempo de 5 minutos. Não sei quem é que... é a Sra. Deputada Olga Silvestre. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não sei se o Sr. Miguel me está a ouvir bem. Eles estão a ouvir? Sim, sim. Perfeitamente. Cumprimento o Sr. Miguel e o Dr. Diogo Barata. Agradecemos a vossa disponibilidade para esta audiência e para estarem aqui presentes e prestarem os esclarecimentos que pretendemos no âmbito do que foi pedido. Em primeiro lugar, começo por dizer que o PSD repudia qualquer violação da legislação laboral, qualquer incumprimento dos direitos dos trabalhadores ou qualquer situação que ponha em causa os seus direitos e garantias, como já subejamente afirmou e demonstrou. No entanto, a haver violação à legislação,
compete à ACT fiscalizar essa dita violação. Mas, em face do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e que deu entrada nesta Comissão em 13 de fevereiro de 2020 para ouvirmos esta empresa, importa haver alguns esclarecimentos por parte da Companhia Operacional de Segurança Limitada, designadamente, como é referido no requerimento, e importa que nós tenhamos esse esclarecimento, se alguns trabalhadores possuem salários em atraso. Se no âmbito da prestação de serviços afetos ao Ministério da Justiça, Infraestruturas de Portugal e em diversas faculdades de ensino superior, se esta empresa possui algum trabalhador que aí preste serviço com salários em atraso, em caso afirmativo, desde quando? Se à data do requerimento, e como consta no mesmo, em 13 de 2 de 2020, é referido que havia salários em atraso, importa saber se neste momento a situação está regularizada. E caso existam salários em atraso, quando pretendem regularizar a situação? Outra situação recorrente e que está implícita no referido requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda prende-se com a transmissão de estabelecimento, e já abordada aqui pelo Dr. Diogo Barata, e o facto de não serem assegurados os direitos dos trabalhadores do anterior para o novo estabelecimento quanto à salvaguarda dos salários. Pelo que a pergunta que se impõe à vossa empresa é se a mesma, quando existe transmissão de estabelecimento, se preenche os requisitos previstos no artigo 285 do Código de Trabalho e seguintes, que regula esta matéria. Agradecemos também que nos seja prestado este esclarecimento. Face a esta pergunta, o que se impõe é que, no âmbito desta situação, referida pelo Bloco de Esquerda, designadamente no não pagamento dos salários aos trabalhadores ou numa situação de possível dumping, como também é aflorado no requerimento, esta empresa foi fiscalizada pela ACT? Se sim, quando ocorreu essa fiscalização e qual foi o resultado da mesma? Se não foi fiscalizada no âmbito desta situação pela ACT, quando foi a última vez que foi fiscalizada pela ACT? E, em jeito de conclusão, o PSD não pode deixar de reiterar o que já várias vezes afirmou, e não esquecemos as repetidas chamadas de atenção para a necessidade de reforçar a ACT com meios humanos, técnicos, de forma a torná-la mais eficaz no terreno. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então à intervenção do Partido Socialista. Eu não sei quem é que vai intervir. Muito bem. É o Sr. Deputado Fernando José. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Começar por cumprimentar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pela iniciativa, a presença, agradecer também aqui a presença e a tentativa de esclarecimentos por parte da COPS. Que fique claro para o Partido Socialista, para o Governo, para a bancada parlamentar nesta Assembleia da República, o combate à precariedade laboral é uma prioridade. O combate a este flagelo tem tido uma resposta positiva por parte do Governo, que urge continuar a desenvolver. Ainda mais nesta fase nova e difícil das nossas vidas, uma fase que nos exige a todos o maior exercício de cidadania das nossas vidas e uma enorme responsabilidade social. É nesse contexto que as questões que estão hoje aqui em análise ganham uma maior dimensão. E uma dimensão que teremos de verificar aqui em dois sentidos. Um primeiro, e que cabe esclarecer, e uma pergunta que é feita aqui à empresa, é se efetivamente existe falta de pagamento pontual das retribuições. É uma das questões que é levantada no requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, cabe aqui à empresa explicar se efetivamente existe falta de pagamento de retribuições. Porque existindo falta de pagamento de retribuições, caberá, portanto, à ACT fazer aqui uma intervenção direta na empresa. E, portanto,
portanto, esse é o esclarecimento que eu, pelo menos, não percebi da parte da empresa, mas gostaria de ver aqui, ou a bancada do Partido Socialista gostaria de ver aqui esclarecida essa questão da falta de pagamento de retribuição. Se existe algum trabalhador que, ao dia 2, não tenha a sua retribuição paga, se a empresa está em falta com o pagamento de retribuições ao dia 2. E depois temos outro sentido, que tem a ver com algo que temos vindo aqui a debater nos últimos tempos e que tem a ver com a transmissão de estabelecimento ou a cessão dos postos de trabalho. Temos duas convenções coletivas, tínhamos apenas uma convenção coletiva e da qual havia portaria de extensão. A cláusula 14ª era estendida a todas as empresas, a todo o setor de atividade. Com a cisão entre as duas associações, acabámos por ter uma negociação que resultou em duas convenções coletivas. Dizer que na anterior convenção coletiva, a cláusula 14ª, que se referia à questão da cessação de postos de trabalho e transmissão de estabelecimento, foi considerada ilegal, foi considerada nula pelo Tribunal. Uma das associações, na revisão desse contrato coletivo, veio a resolver essa situação. Da parte da outra associação, em negociação com um sindicato, manteve praticamente aquilo que estava na anterior cláusula 14ª. E, portanto, o problema aqui mantém-se. Mas, não sendo a empresa filiada, associada em uma associação, segundo percebi, porque esta distância tem também esse problema, em termos de audição, pelo menos a percepção que eu fiquei é de que a empresa não é associada nem da AES nem da ERSFIP e, portanto, não sendo associada a nenhuma delas, aquilo que lhe vai ser aplicado é uma convenção coletiva por força de portaria de extensão e, portanto, aí, neste caso, estará, obviamente, a empresa obrigada por força de portaria de extensão à aplicação da nova cláusula 14ª do contrato coletivo celebrado entre a AES, o Estado e a outra associação sindical. E, portanto, aquilo que também cabe aqui perceber, e é uma das perguntas que eu também não vi, ou pelo menos não percebi se foi respondida, tem a ver com o facto, nesta cessação de postos de trabalho, se a empresa assumiu ou não assumiu essa cessação dos postos de trabalho, esta sucessão de postos de trabalho, se a empresa cumpriu ou não com aquilo que está estipulado nessa cláusula 14ª e se existe ou não, neste momento, algum trabalhador que não tenha ainda recebido o subsídio de Natal, porque este era um dos problemas, era as empresas não quererem assumir o pagamento do subsídio de Natal, porque a empresa que tinha cessado o contrato com os vários ministérios é que teria de fazer esse pagamento. Portanto, havia essa divergência e, portanto, cabe aqui perguntar também à empresa se realmente todos os trabalhadores já receberam o subsídio de Natal e se existe aqui algum problema com esta questão da cessação dos postos de trabalho. E, portanto, para terminar, aquilo que queremos ver esclarecido é se efetivamente existem trabalhadores com remuneração em atraso, existe algum incumprimento pela empresa no que diz respeito ao pagamento de retribuição e a outra questão tem a ver com a cessação dos postos de trabalho, se existem trabalhadores a quem não foi reconhecida essa cessação de postos de trabalho, e nomeadamente a questão do pagamento do subsídio de Natal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ouvi o Sr. Presidente, mas presumo que tenha passado a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, obrigado. Queria dizer ao Dr. Diogo Barata que certamente haverá algum equívoco sobre o seu papel nesta comissão, que é responder e esclarecer relativamente às perguntas dos deputados e não é tecer considerandos sobre a atividade parlamentar e sobre a nossa atividade. E, portanto, creio que ficou confirmado que, se eu bem percebi, que esta empresa não está a aplicar plenamente a transmissão de estabelecimento. E, aliás, considera que só terá de o fazer a partir de setembro. E também ficou, pelos dados que deu, ficou dito aqui que não tinham garantido 100% da solução de 100% dos trabalhadores da empresa anterior, que era, se não estou em erro, Securitas,
e, portanto, que não terão assumido 100% essa responsabilidade a 100%. Também gostava de perceber se a COP se mantém a recusa do reconhecimento de que está obrigada ao respeito pela lei, pelo Código de Trabalho e à aplicação dos artigos que determinam precisamente a transmissão de estabelecimento. Invocou posições da ACT. Gostava de saber se a Autoridade para as Condições de Trabalho, alguma vez, relativamente a este processo, determinou que a COPS não estava obrigada ao respeito pelas normas do Código de Trabalho que determinam a transmissão de estabelecimento. Queria lhe dizer também que quem denigra os trabalhadores são as empresas que não respeitam os direitos dos trabalhadores, que não cumprem com as suas obrigações, não são os sindicatos que denunciam essas práticas dessas empresas, nem os deputados e muito menos o Parlamento, que decidiu e bem chamar este tema à Comissão e decidiu por consenso chamar este tema à Comissão e manifestar a sua preocupação. Também não comentou as declarações do Governo, nomeadamente do Ministério da Justiça e, concretamente, também da Direção-Geral da Administração de Justiça, que revelou publicamente um extremo, e cito, um extremo desconforto com o facto de estarem a prestar serviço aos tribunais a empresas que podem não estar a cumprir obrigações legais para com os seus trabalhadores. Nós não podemos ter nos tribunais portugueses, na portaria dos tribunais portugueses, trabalhadores que estão a trabalhar para empresas que incumprem a lei e as suas obrigações. Que gostava de saber porque é que incumpriram. Na altura, a COPS disse aos jornais que tinha tido um problema de tesouraria. Que problema de tesouraria é esse? No momento em que tinham a obrigação de pagar salários, já tinham recebido do Estado o valor correspondente aos contratos de aquisição de serviços? Sim ou não? Se tinham recebido do Estado, porque é que não pagaram aos trabalhadores? O que é que fizeram com esse dinheiro? É uma pergunta também que nos parece bastante pertinente. Queria dizer também, lembrar à COPS, que o Ministério do Trabalho emitiu um comunicado a dizer que tinha exigido às 3 empresas que respeitem o Código de Trabalho, concretamente o artigo 285. Não é da vossa opinião sobre se devem ou não respeitar o artigo 285. Foi uma exigência do Governo, foi uma exigência do Ministério do Trabalho e foi uma exigência das entidades públicas que contrataram estes serviços. Queria também relembrar a empresa que esta Assembleia da República aprovou uma resolução que foi publicada no dia que foi aprovada a 13 de março e que foi publicada agora em maio, uma resolução que precisamente recomenda não apenas que haja uma maior fiscalização da ACT a todos estes atropelos laborais, mas também que rejeite para prestação de serviços empresas que não garantam a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e proceda à resolução dos contratos com empresas incumpridoras, como foi o caso desta empresa, pelo menos nos meses em que o próprio Ministério da Justiça alertou que tinha tido que avançar o dinheiro dos salários porque a empresa não tinha pago os salários aos seus trabalhadores. A resolução da Assembleia da República é muito clara também sobre a inclusão nos avisos de abertura da obrigação explícita do respeito pelas normas relativas à transmissão de estabelecimento. E o que é facto é que continua a haver trabalhadores que são neste momento trabalhadores da COPS que não receberam o subsídio de Natal porque a COPS diz que não assume a transmissão de estabelecimento e, portanto, diz que não assume a obrigação de pagar esse subsídio aos trabalhadores. Gostava de saber se pretende a vossa empresa continuar a não pagar esse subsídio de Natal aos trabalhadores e se relativamente aos salários se regularizaram as vossas obrigações, porque são obrigações das empresas pagar os salários aos trabalhadores, não é uma escolha, e se a partir de agora aplicarão plenamente a transmissão de estabelecimento, pagando não apenas os subsídios que estão em falta aos trabalhadores, nomeadamente férias, mas também pagando os salários a tempo e horas. Finalmente, e para terminar, vou terminar, só uma frase. Creio que toda esta regulação e esta clarificação sobre a aplicação da transmissão de estabelecimento no setor é importante precisamente para não termos uma dinâmica de concorrência desleal e de corrida para o fundo em termos dos preços e das condições laborais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa se me estendi. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos então a palavra ao Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira, que também é Vice-Presidente da Comissão. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já de cumprimentar os representantes da COPS
e de dizer que a intervenção que também foi feita por parte dos representantes desta empresa acaba ela por ser bastante clara naquilo que são os seus objetivos e naquela que é a sua avaliação e interpretação, com a qual, relativamente aos trabalhadores da vigilância privada, com a qual o PCP está naturalmente em desacordo. O que nós entendemos é que o artigo que está previsto no Código do Trabalho da transmissão de estabelecimento é para ser cumprido por todas as entidades, incluindo pelas empresas que operam neste setor. Por isso, o que tem que ser garantido aos trabalhadores de uma empresa que perde um concurso é que estes sejam garantidos os seus postos de trabalho pela empresa que a seguir ganha esse mesmo concurso. Isto parece-nos muito claro. Aliás, foi aqui falada a questão da violação da concorrência e da violação da liberdade de escolha, mas permitam-me que diga que isto viola direitos constitucionais da garantia de segurança no emprego para os trabalhadores. Falamos de um artigo da nossa Constituição que prevê a garantia de segurança no emprego para os trabalhadores. E a situação de instabilidade e de precariedade em que estão estes trabalhadores viola, inclusive até, direitos constitucionais consagrados, e as matérias de concorrência não se podem de todo sobrepor a direitos laborais. E isto para nós é bastante claro. No entanto, seria importante aqui também esclarecer relativamente à questão dos salários e demais retribuições destes trabalhadores, qual é efetivamente o ponto de situação. Porque em março do corrente ano houve uma greve marcada por trabalhadores da COPS, porque os salários não eram pagos no último dia útil de cada mês, o subsídio de alimentação era pago ainda mais tarde e os recibos não eram entregues no final do mês, em que a própria organização representativa dos trabalhadores informou que os salários de janeiro não tinham sido pagos no dia 7 de fevereiro e que no dia 12 de fevereiro havia ainda trabalhadores que não tinham recebido o subsídio de alimentação. Por isso, sobre este comportamento e sobre este prejuízo na vida dos trabalhadores, era também importante que a COPS aqui se pronunciasse, dissesse o que já está sanado de um ponto de vista das dívidas que tem com os seus trabalhadores e informasse também o que está ainda por regularizar. Sendo que, tanto quanto é também notícia pública, a COPS no ano passado faturou mais de 14 milhões de euros em 45 contratos com várias entidades públicas, pelo que está objetivamente também obrigada a cumprir todas aquelas que são as suas obrigações com os trabalhadores, que aliás também cumpriram e estiveram nos postos de trabalho. No que se refere ainda à matéria da transmissão de estabelecimento, importa aqui colocar algo de forma muito clara. E isto não é válido só para esta empresa, naturalmente é válido para todas as empresas que tenham objetivamente que cumprir também este artigo do Código do Trabalho. Os postos de trabalho estão lá. Os vínculos dos trabalhadores têm que ser efetivos. Os trabalhadores não podem ser considerados descartáveis quando não interessa, e não podem ser considerados úteis quando interessa às entidades patronais. Os postos de trabalho estão lá, por isso os trabalhadores têm que preencher aquele posto de trabalho com todos os seus direitos garantidos, e como tal, foi até nesse sentido que no passado o PCP interveio sobre matérias de transmissão de estabelecimento para ajudar a esclarecer exatamente a sua aplicação legislativa, sendo que parece que continua a haver dúvidas, pese embora o próprio Tribunal da Relação de Lisboa tenha considerado nula a única cláusula de um diploma que negava a aplicação do artigo da transmissão de estabelecimento. Não é de todo a interpretação que nós temos, é que o artigo 285 do Código de Trabalho tem que ser cumprido e que não pode haver aqui subterfúgios para que não sejam assumidos perante os trabalhadores o cumprimento de todos os seus direitos por qualquer entidade. Se uma entidade se candidata num concurso público para assegurar um determinado serviço, sabe que está naturalmente sujeita, digamos assim, a ter que garantir os direitos dos trabalhadores que lá estão e não pode não querer assumir esses direitos, nem pode não querer garantir a antiguidade também desses trabalhadores. Esta é a interpretação que nós fazemos, que, ao que nos parece, pelo menos, é naturalmente diferente daquela que foi a interpretação anunciada inicialmente pela empresa COPS. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar do CDS, dou a palavra ao Sr. Deputado João Pinho Almeida, que está online. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Representante da COPS, o Dr. Diogo Alves Barata, agradecer os esclarecimentos que a COPS aqui nos deu e recentrar um pouco esta discussão. Nós temos na Assembleia da República que tem
função legislativa e tem função de fiscalização dos atos do Governo e da administração. E, portanto, as questões que nós temos que colocar devem dizer respeito àquilo que é àquilo que são as nossas funções e as nossas competências. E, portanto, aquilo que eu quero perguntar à COPS é muito claro. Relativamente ao cumprimento da lei, a COPS é acusada de não cumprir a lei, designadamente naquilo que tem a ver com a transmissão do estabelecimento. E, portanto, o Dr. Diogo Lopes Barata já se referiu a isso no início, o que eu pedia era que voltasse a clarificar, do ponto de vista legal, do ponto de vista daquilo que é o cumprimento da legislação relativa à transmissão do estabelecimento, qual é que é o posicionamento da COPS, o que fez no passado, o que faz neste momento. Depois, outra questão muito relevante, que é também uma questão decisiva nesta matéria e que tem muito a ver com o trabalho do Parlamento. Eu estranho que não se pergunte aquilo que eu vou perguntar, que é os cadernos de encargos dos concursos a que a COPS concorreu, organizados por entidades públicas, estão ou não estão a ser cumpridos? Porque não é indiferente se, em alguns problemas que existem neste setor, e existem, o problema reside no facto de empresas incumprirem aquilo a que estavam obrigados, ou ser o Estado que não é suficientemente diligente no desenho dos cadernos de encargos, nas regras que estabelece para a prestação de serviços, o que depois leva aos problemas que todos temos conhecimento. E, portanto, do meu ponto de vista, é mais importante, ou é tão importante como assegurar o resto, assegurar que o Estado está a proteger o interesse público na elaboração de cadernos de encargos. E, portanto, o que eu pergunto é se os cadernos de encargos dos concursos a que a COPS concorreu estão ou não a ser cumpridos. E depois outra questão muito importante. Como é que o Estado se comporta em termos de cumprimento de obrigações contratuais? Pelo seguinte, eu vi várias acusações à COPS relativamente aos pagamentos atempados de obrigações salariais. Quero saber se isso é verdade, porque obviamente se é público é importante nós sabermos aqui também se isso é verdade ou não, e quero saber também outra coisa, que é se o Estado paga a tempo e horas àqueles com quem contrata. Ou seja, qual é, por assim dizer, o nível de cumprimento do Estado e em que medida é que isso se reflete no cumprimento das obrigações da COPS junto dos seus trabalhadores. Muito obrigado. Não nos está aqui a chegar o som. Tem toda a razão, porque o microfone estava desligado. Estava a dizer Obrigado. que não temos connosco o PAN online e, portanto, passaríamos à fase de resposta conjunta por parte da empresa COPS às questões levantadas no valor, no tempo total das intervenções, isto é, no tempo de 25 minutos. E, portanto, nesse sentido, eu daria a palavra, creio que ao Dr. Diogo Lopes Barata, para que pudesse, então, intervir neste tempo de 25 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado. Ora, antes de mais, obrigado novamente. Eu vou tentar fazer aqui um resumo das várias perguntas que foram feitas, porque elas também muitas são repetidas pelos vários grupos parlamentares. Infelizmente eu não consegui ouvir muito bem o Dr. João Almeida, ouvi parte, mas não consegui ouvir tudo. Mas eu vou tentar responder dentro daquilo que eu fui percebendo. Eu não sei se tiver o mesmo problema com ele por causa do som, mas vou tentar responder às perguntas que foram feitas na sua generalidade. Bem, em primeiro lugar, a COPS não tem intenção, nem essa a sua função, de comentar opiniões, nem comentar dos grupos parlamentares, qual são o trabalho dos grupos parlamentares. A COPS tem a função simplesmente de cumprir o que está na lei. E, agora, é importante perceber se o que está na lei se aplica ou se não se aplica ao caso em concreto. Por isso é que existem os tribunais.
Porque se os tribunais não existissem, então não fazia sentido. Os grupos parlamentares legislavam, o Parlamento faz a sua competência, que é legislar, e não era necessário o órgão de soberania, os tribunais, para depois analisarem as leis que são feitas. Falámos em que o Tribunal da Relação tornou nulas cláusulas, já falámos em acordo do Supremo Tribunal de Justiça. Bem, temos aqui um sem número de tribunais que já se pronunciaram sobre as leis que são feitas. E parece-me a mim que é importante perceber, e é isso que eu acho que é importante, e essa é a nossa função, é esclarecer os senhores deputados, dentro daquilo que nós nos podemos pronunciar e podemos esclarecer, é que nós o que cumprimos, é o que está na lei, com o entendimento dos tribunais. Se eu tenho um tribunal a dizer que não existe uma unidade económica no âmbito no âmbito da segurança privada e que não se aplica o 285 do Código de Trabalho, a nós não nos parece mal o não cumprimento da mesma. Porque nós não cumprimos, não é porque não nos apetece, ou porque não queremos, ou porque não nos dá jeito, ou por outra razão qualquer. Não. Nós não cumprimos porque existe um acordo, aliás, 2 acordos do Supremo Tribunal de Justiça, recentemente, 2017 e 2018, a dizer exatamente isto. Isto é que é importante. As leis, a Constituição e o Código de Trabalho são relevantes, porque fazem parte da legislação, mas depois há toda a parte dos tribunais que se pronunciam sobre o mesmo. E, felizmente, por isso é que o Tribunal da Relação tornou nula a parte da cláusula da transmissão. Agora, o acordo do Supremo Tribunal de Justiça, e eu passo-vos a citar, só para ter aqui uma ideia do que estamos aqui a falar, porque parece-me que, se calhar, há alguns conhecimentos, diz assim: o Acórdão 357/13. Não ocorre uma situação de transmissão de estabelecimento quando uma empresa deixa de prestar serviço de vigilância e segurança junto de determinado cliente, na sequência da adjudicação por este tais serviços de vigilância a outra empresa, sem que se tivesse verificado a assunção de qualquer trabalho da anterior empresa e tampouco qualquer transferência de bens ou equipamentos da produção da atividade suscetível de consubstanciar uma unidade económica do estabelecimento. Ora, parece-nos a nós que o Supremo diz é que não se aplica aos 85. Ponto. E por isso, relativamente a este ponto, parece-nos a nós que é isso que nós temos que... é isso que estamos a tentar aplicar. Depois, relativamente ainda à questão da transmissão, o que eu disse, e volto a referir, até setembro de 2019, a COPS entendia que não havia assunção, não havia transmissão, nem havia assunção, não havia realmente nada. Porque existe um acordo do Supremo Tribunal de Justiça, 2 acordos do Supremo Tribunal de Justiça. Contudo, a partir de setembro de 2019, existe a portaria de extensão, que nos obriga a aplicar o artigo 14 da Convenção Coletiva de Trabalho entre a ES e o Estado, que não é uma transmissão, mas sim uma sucessão do posto. E isso porque é toda a diferença. E nós, querendo ou não querendo, percebendo ou não percebendo, gostando ou não gostando, não nos cabe a nós gostar ou deixar de gostar, cabe-nos a nós cumprir. E esse cumprimento é feito. Desde essa data, deixámos de ter qualquer motivo para não aplicar o artigo 14. Estamos a aplicar. Não existe qualquer incumprimento da nossa parte relativamente a esse ponto. Até porque o concurso que ganhámos, se não me falha a memória, se o Miguel está online e pode esclarecer, foi a IP, foi o único concurso que ganhámos. Por isso não temos qualquer problema. Mas eu acho que é importante também, mais do que o dom da oratória e a retórica nestes assuntos, é importante ter casos concretos, específicos. E o assunto do Ministério da Justiça, que é o assunto de gás, parece a mim que é o mais importante, o do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, que é aqui tão falado, a transmissão do posto de trabalho. A solução do posto de trabalho. Ora, o artigo 14 o que diz, a determinada altura, é que as empresas têm que comunicar, se não me falha a memória, com 10 dias úteis, 10 dias úteis antes do início do concurso. Ou assim que tem conhecimento, tem que comunicar com 10 dias de antecedência um sem número de informação. A título de exemplo, isto só vou dar este exemplo para depois também esclarecer, às vezes, a dificuldade que as empresas têm depois no seu dia-a-dia. A anterior empresa que estava a prestar o serviço era a Securitas e que nos comunicou a carta, enviou-nos uma carta a comunicar a transmissão dos estabelecimentos no âmbito do 285 e 286, no dia 29 de julho. Ora, a carta tem data de 29 de julho. Ou seja, a carta saiu nesse dia, pelo menos nesse dia saiu, foi para os Correios. E a COPS ganhou o concurso e começou a trabalhar no dia 1 de agosto. Ora, no dia 1 de agosto, nós não sabíamos quem eram os trabalhadores. Tínhamos muita dificuldade em saber quem eram os trabalhadores. Não tínhamos informação, não tínhamos qualquer tipo de informação.
Não sabíamos quais eram os vencimentos, quem eram as pessoas, quem estava naquelas pessoas, não tínhamos as escalas, não tínhamos rigorosamente nada. E é por isso que às vezes, eu quando digo que nós podemos discordar, não é o do conteúdo, é da forma. Porque a forma está errada. E essa é que é a questão da transmissão de estabelecimentos, ou a questão da sucessão do posto de trabalho. É a forma. Porque quem ganha um concurso público, isto é basicamente quem compra uma casa, quer comprar uma casa sem anos encargos. Ninguém compra uma casa à espera depois de saber se existe um encargo. Uma renda, um usufruto, uma penhora sobre o imóvel. Quem compra uma casa quer saber o que é que está a comprar. E aqui é exatamente igual. Quem vai a um concurso público quer saber, inequivocamente, quanto é que vai gastar. Pois é que existe uma proposta orçamentada. Senão não havia sentido. Não dizia, olha, eu vou ao concurso público e depois logo vejo quanto é que vou receber. Não é isso que está aqui em causa. E respondendo também à questão aqui do subsídio de Natal, se está pago, se não está pago, se a COPS entende que é pago ou não é pago. O que a COPS entende é, relativamente aos postos que foi ganho antes de dia 1 a partir de setembro, antes de setembro, é que a responsabilidade é repartida. Ou seja, o trabalhador no subsídio de Natal, se trabalhou 7 meses por uma empresa, são 7 meses por parte da empresa anterior. E o remanescente é da parte da COPS. E esse valor da parte da COPS está tudo pago. Não existe. Eu acho que ficou, talvez aqui no ar, e eu percebo porquê, depois de muita informação e de excesso de informação e com pouco conhecimento de causa. O próprio Estado, que esteve presente na comissão parlamentar, referiu a COPS, pagou vencimentos em alguns meses, ao dia 4, ao dia 5, e houve um mês que até pagou até ao dia 11. Mas não tem vencimentos em atraso. Não há ninguém que tenha vencimentos em atraso. Isso é um ponto essencial. Houve meses, de facto, por questões de tesouraria, foi o que nós afirmámos, nós não conseguimos liquidar os salários ao dia útil de cada mês. É um facto. Não escondemos, não negamos. É um facto. Agora, é importante perceber quantos desses vencimentos é que foram pagos nessas datas. De facto, houve um mês, pagámos alguns trabalhadores no dia 11. Sim. Mas também é preciso perceber porquê. Porque anteriormente há toda aqui uma questão que é será que o nosso cliente também estava a cumprir connosco? Eu não sei pronunciar sobre pagamentos e sobre clientes, porque não é isso que está aqui em causa e nós não vamos falar sobre clientes, mas também é preciso perceber, será que todos os clientes onde estavam estes trabalhadores conseguiram liquidar as faturas atempadamente? Ou havia por parte de algumas entidades que se deixaram arrastar pagamentos para lá daquilo que era o razoável e daquilo que era o vencimento das mesmas? Se calhar houve. E é preciso também, sem eu querer dizer que os senhores deputados têm que fazer, mas também têm que fazer esta fiscalização. Porque não é só acusar as empresas de não pagar e depois não perceber porque o dinheiro não cai do céu, não há nenhuma árvore das patacas, a gente vai e ele cai. É preciso perceber isto. E as empresas, quando vão a concursos públicos, estão a contar, pelo menos, com o cumprimento do Estado, ou das entidades públicas. Relativamente aos salários em atraso, não há salários em atraso. Não há ninguém que tenha passado mais de 4, 5, 6 dias, no máximo dos máximos, algum pagamento posterior. Assunto. E foram 3 ou 4 meses. Isto aconteceu. Ponto. Não houve mais do que isto. Depois, já referi que relativamente ao ACT, à fiscalização do ACT, de COPS, é uma empresa que é constantemente fiscalizada. Tivemos uma fiscalização no passado mês. Há constantes fiscalizações, ou este mês, se não me falha a memória. Foi no final do mês passado, foi no princípio deste mês. A COPS é uma empresa que é fiscalizada com alguma periodicidade. Por isso, nem sequer percebemos a gestão do ACT, ou porque é que o ACT deve fiscalizar mais, ou fazer inspeções seletivas a algumas empresas e não fazer a todas. De facto, a COPS é fiscalizada e bem, e tem, dentro daquilo que é possível, vai cumprindo, até porque nós não temos, se temos 3 ou 4 processos de trabalho em tribunal, certamente são muitos, se não falha a memória, são 3 ou 4, e na verdade são coisas que não têm nada a ver com estas questões em causa. Depois, respondendo aqui ao PSD, a senhora deputada, julgo que já respondi. Se faltar uma coisa para responder, depois pronunciarei mais tarde. O PS mais ou menos é igual. A questão dos vencimentos em atraso, não existe vencimentos em atraso. Transmissão, nós já explicámos o que é que entendemos.
O Dr. Diogo, se depois eu puder falar só... Sim, Sr. Miguel. Deixa-me só aqui responder aqui. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda só explicar o seguinte. O que eu disse foi, relativamente aos 2% que não passaram. Bem, não passaram porque uns porque não quiseram, outros porque nós entendemos que não passavam. E estas passagens foram feitas por alguns clientes. Porque isto é importante, só aqui um ponto. Isto é uma relação tripartida. Qualquer concurso público é uma relação tripartida. Tem 3 partes. Tem o cliente, entidade empregadora e trabalhadores. E é preciso respeitar os 3. Não há só uns que são favorecidos e outros prejudicados. Não há só 2 que são favorecidos e um prejudicado. Não. Tem que ser uma relação tripartida em que todos se sintam confortáveis. Agora, alguns trabalhadores não passaram porque os clientes não querem aqueles trabalhadores naqueles postos. Nós, COPS, temos culpa disso? Não temos. Porque eu ouço falar, ao longo desta sessão e todas as outras questões, sempre em direitos dos trabalhadores, mas eu nunca ouço falar nos deveres dos trabalhadores. E isso é importante também falar dos deveres dos trabalhadores. Porque não é uma coisa, estamos a falar de uma minoria, uma pequena minoria, porque grande parte dos trabalhadores passam, são bons trabalhadores, gostam de trabalhar, são trabalhadores impecáveis e são exímios daquilo que fazem, mas há sempre uma pequena minoria. E é essa pequena minoria que é sempre mais ruidosa. E essa minoria que depois tem algum impacto depois com o ruído que faz. Porque não há trabalhadores que se queixem da COPS. Agora, o que existe é, alguns trabalhadores não passaram porque os clientes também não quiseram que passassem. E são esses clientes que não, foram eles que decidiram que os clientes não passavam, os vigilantes não passavam. Nós isso não conseguimos controlar. Agora, e volto a referir, a partir de setembro, a partir da partilha de extensão, nós cumprimos escrupulosamente o que vem na lei. Nós não opinamos sobre lei, nós não opinamos sobre o que o Ministério do Trabalho diz, nós não opinamos, não é essa a função. Essa função é para comentadores de jornais, para deputados, para um sem número de atividades que existe, que não as empresas. As empresas não têm que opinar, nem prestar esclarecimentos sobre nada. A única coisa que as empresas têm que fazer é cumprir a lei. E quando não cumprem a lei, têm as suas sanções. Estamos cá para as resolver. Por isso, quando a questão dos 2% é isto. Não fomos nós que não passámos esses 2%. Foi um sem número de situações que levou a que não passasse. Até que houve, e muitos trabalhadores não quiseram participar à COPS. Outros quiseram ficar outras empresas, que eram as empresas que estavam anteriores. Depois, relativamente ao ACT, se o ACT se pronunciou sobre a COPS. Não se pronunciou sobre a COPS, tal como o Acordo do Supremo Tribunal de Justiça também não se pronunciou sobre a COPS. Mal seria se assim fosse, não é? O ACT, e agora, eu recordo perfeitamente, na sessão que teve com a RTIF, foi referido também que existe uma decisão do ACT que refere isto, que não há unidade económica. Era isto que eu estava a falar na unidade económica. A lei é geral e abstrata, a lei não é caso a caso, não é feita para cada um. Há uma lei que é geral e abstrata e depois a aplicação não se aplica. E o ACT já se pronunciou sobre o assunto, de facto. E foi também referido no COERSIF nessa reunião que tiveram presente. Sobre a questão do problema de tesouraria, sim, eu volto a referir, já houve um problema de tesouraria, tivemos um problema de tesouraria no mês de janeiro e fevereiro. Também se deveu ao pagamento de subsídios de Natal, valor elevado, e que causou alguma questão financeira na empresa. Mas, volto a dizer, os ordenados foram pagos com 4, 5 dias de atraso. Não foram pagos meses depois. São coisas distintas. Sem querer opinar, ou sem dar grandes exemplos, é preciso dizer aqui 2 ou 3 coisas. Nós vivemos num país, infelizmente, que as entidades muitas vezes se atrasam. Temos o caso, exemplo, agora do layoff, em que o governo se atrasou no pagamento às empresas. Temos a lei laboral fala que só a partir do 15º dia que o trabalhador pode suspender o contrato de trabalho. Quem fez a rácio da norma é exatamente essa, porque às vezes pode haver aqui algum atraso. Não significa que é o fim do mundo. Se nós gostamos, não gostamos. Nós queremos pagar, era ao dia 20, como recebe grande parte da função pública, mas nós não conseguimos pagar ao dia 20. A lei da renda também dá 8 dias de demora. Exatamente por isso, porque é o país em que vivemos. Temos que também saber adaptar ao que temos. Se é o ideal, não é o ideal. É o que temos. Infelizmente é o que temos. As circunstâncias económicas do país é isto que temos. Se nós devíamos mudar todos, mas era todos. Não é só as empresas, não é só uma parte da sociedade. Somos todos que devíamos mudar isto. Depois, quanto à resolução do Parlamento. Sim, a resolução do Parlamento vem falar, uma coisa a meu ver errada, que fala em transmissão de estabelecimento, quando a Convenção Coletiva de Trabalho fala em sucessão, o STJ já se pronunciou sobre a transmissão. Por isso, quanto à resolução, já não tenho que opinar, simplesmente há uma solução, muito bem, o Parlamento decidiu, está decidido e nós iremos cumprir com todas as normas que existem.
Depois, perguntando quais foram... Não recordo. Subsídio de Natal, já respondi. Subsídio de Natal, da parte da COPS, foram pagos, que não eram... Aquilo que nós entendemos que que não deviam ser pagos, não pagámos, porque, volto a dizer, nós nem sequer sabíamos o que é que estava pago e o que estava a ser pago. E como não houve, nós entendemos que não houve aqui esta transmissão, porque a Convenção Coletiva de Trabalho até fala em questões de vencimento. Para todos os efeitos, os do décimos é para isso, é uma questão de vencimento do subsídio de Natal. Se estava a trabalhar numa entidade e depois muda, mal seria, se não às tantas, e eu julgo que também na anterior sessão foi falada, há um mês que as empresas que mudam no dia 1 de dezembro só pagam 13 meses aos trabalhadores e outra paga 6 meses. Quer dizer, há aqui uma certa... e não é isso, foi contratado. E por isso é preciso perceber isto também, preciso perceber um bocadinho também a rácio. Se os trabalhadores têm culpa disto, não têm. Se calhar temos é que mudar a forma, porque o problema disto tudo é um problema geral, é um problema de não ter só a ver com estas questões simplórias, desculpem o termo, só daqui da questão da transmissão. Não, é um problema abrangente. É tudo muito mais. Porque se calhar o que está mal nisto tudo é toda a forma em que isto está feito. Não é só a questão da transmissão, porque a transmissão depois acarreta um sem número de custos que não está previsto, obrigam terceiros a pagar, há responsabilidade solidária e que na verdade nada disto faz sentido. Faz sentido é fazer uma transparência de tudo isto, ser mais transparente. Porque quando se vai a um concurso público, as empresas fazem as suas contas, não fazem as suas contas mais as contas dos outros. E é isso que é preciso perceber. E é quando digo que não há liberdade depois de escolha. É um bocado isto que é. Então, mas eu faço um concurso. Eu acho que para fazer aquele serviço eu levo 1000. Mas depois chego lá, tenho encargos de 1200. Quem é que paga esses 200? Essa é que é a questão. Não é só uma questão de não querer, não é só uma questão de não proteger os trabalhadores e a precariedade dos trabalhadores e os postos de trabalho. Com certeza. E ninguém nega isso, ninguém discute isso. O que nós discutimos e o que nós dizemos é, cuidado, é que o nosso orçamento era 1000, não é 1200. E isso tem um impacto muito grande e muito negativo nas empresas. E não é pela empresa em si, porque a empresa hoje, a empresa, ao contrário daquilo que se calhar, hoje estamos numa sociedade mais evoluída, há os stakeholders e todos eles fazem parte da empresa. E todos nós fazemos parte de um conjunto que é definido pela empresa. E a empresa não é só o gerente, o Sr. Miguel aqui neste caso, que é a empresa. Não! Os trabalhadores fazem parte da empresa. E nós queremos os trabalhadores satisfeitos, nós queremos bons trabalhadores mais bem remunerados, porque quando todos estamos bem, a coisa é muito mais fácil. E eu acho que é isso que é preciso perceber. É preciso perceber a transparência de tudo isso. Depois, gostei aqui do Dr. José Soleiro, quando diz que se dá jeito ou não escolher pagar salários. Bem, sem pronunciar sobre o mesmo, porque de facto a frase parece-me sem sentido. Não há uma questão de decidir escolher ou não pagar salários. Nós gostamos de pagar salários porque era um sinal que a empresa está a crescer, tem mais trabalhadores e gostamos de pagar mais. Era sinal que estávamos a faturar mais, o Estado gostaria mais porque teria a receber mais impostos. Era tudo muito melhor para toda a gente. Quanto ao PCP, bem, acho que também já respondi. Nós cumprimos o que diz a lei e a Constituição. Tudo aquilo que diz com respeito aos tribunais. Relativamente aos 14 milhões de faturação no ano anterior, eu acho que é melhor refazer as contas, porque na verdade não é isso que acontece. Isto são concursos públicos que foram ganhos ao longo de 24, 36 meses, e agora é preciso também perceber quantos trabalhadores nós temos, 1.300 e poucos vigilantes, mais parte administrativa, e é preciso perceber que na verdade não foi tudo recebido. Quer dizer, é preciso, não basta mandar números para o ar, é preciso também perceber os números. Nós não temos, e mesmo que fossem 14 milhões de faturação, são 14 milhões de lucro. É preciso perceber quanto desta parte é que ficou para pagar despesas. E qual é a parte do lucro, porque no final podemos aferir se a empresa teve aqui pegou no dinheiro e não pagou aos trabalhadores que não quis, ou se pegou no dinheiro e desapareceu para alguma offshore ou para outra coisa qualquer. Relativamente à manutenção dos postos de trabalho, nós queremos que os trabalhadores se sintam confortáveis e mantenham os seus postos de trabalho. Por isso é que nós, mesmo não tendo a obrigação de assumir, entendemos nós, é um entendimento nosso com base na jurisprudência. Não tínhamos a obrigação de assumir os trabalhadores, nós quisemos assumir e assumimos 98%. Estes 98% foram antes de setembro, porque depois de setembro são 100%. Isso é importante também esclarecer. Relativamente ao CDS,
questão da transmissão já falámos, concursos públicos e a questão de estamos a cumprir com os concursos públicos. Nós estamos a cumprir com aquilo que não temos nenhum cliente insatisfeito, não temos nenhum cliente que se tenha queixado, não temos nada que nos diga que não estamos a cumprir com aquilo que é o caderno de encargos e nesse motivo estamos a manter a relação que temos com os nossos clientes e é esse que queremos manter, porque nós queremos continuar esta atividade, não queremos abrir a empresa hoje e fechar amanhã. A empresa tem 12 anos, não parece uma empresa de vão de escadas, nem parece uma empresa que abriu ontem para vir a concursos públicos hoje e por isso é importante dar estas notas. Julgo que esclareci, se não esclareci, estou cá para esclarecer. Sr. Miguel, tem a palavra. Bom dia a todos. Eu não sei se ainda tenho tempo para falar. Sim, ainda dispõe de cerca de 4 minutos. Ok. Bom dia a todos e obrigado também por estes temas que são bastante interessantes e cabe-me também um pouco defender a minha dama. Isto tem a ver que fala-se aqui muito em que a empresa tem salários em atraso, isso não é verdade. A empresa teve o mês de outubro que atrasou, vou começar pelo princípio, que foi no mês de setembro. O mês de setembro que atrasou alguns vencimentos, não foram todos, foi uma pequena percentagem que foram pagos depois do último dia útil do mês. O mês de outubro, a mesma coisa, precisamente. Isto porque ela teve um crescimento bastante elevado e, infelizmente, a banca não trabalha com a COPS, a banca não empresta um cêntimo à COPS. Logo aí nos dificulta bastante quando nós chegamos à banca, a qualquer instituição bancária, com faturas dos nossos clientes para fazerem factorings e são negados. Nós não percebemos porquê. Porque é que a banca é uma instituição que está sempre a ir buscar dinheiro ao Estado e para ajudar as empresas não serve. E tivemos esses 2 meses em 2019. O mês de dezembro foi pago os subsídios de Natal a todos os funcionários desta empresa no dia 15. Portanto, não é verdade quando dizem que há subsídios de Natal em atraso. O mês de janeiro realmente foi o pior mês que a empresa teve. Isto porque também integrou-se mais um grande grupo de trabalho que foi as Infraestruturas de Portugal e que nos trouxeram um grande crescimento nos vencimentos e tivemos uma grande dificuldade no mês de janeiro em receber dos nossos clientes, que posso-vos garantir que se calhar 60% dos clientes no mês de janeiro não cumpriram com as suas obrigações, que era pagar as faturas que deviam ter pago à empresa. Tivemos realmente o mês de fevereiro, que no dia 4 de março os vencimentos estavam todos liquidados. Portanto, um dia depois da greve, no dia 4 estavam todos os vencimentos liquidados. No dia 29 de fevereiro, nós tínhamos cerca de 80%, entre 80% a 85% dos vencimentos liquidados. Portanto, ficou uma pequena parcela até dia 4 de março. Não é de nosso agrado, como é óbvio. Esta empresa pauta-se também, e ela foi crescendo ao longo destes tempos, e eu também sou apologista de que os nossos vigilantes, quando chegam ao final do mês, foi para isso que eles lá tiveram a trabalhar e têm que receber, como é óbvio. As dificuldades que têm ocorrido no nosso departamento financeiro é que têm sido incontroláveis e eles acabam por ser os penalizados por algumas destas situações. Mas estamos a falar aqui de 4 meses. Relativamente ao ACT, eu tenho que dizer que esta empresa tem sido constantemente visitada pelo ACT. Em janeiro fomos visitados pelo ACT, que pediram-nos todos os recibos dos salários dos funcionários. Tivemos uma correção do ACT nos salários das infraestruturas, que o nosso programa fez ali o processamento em 5 dias, a gente fechou os vencimentos a dia 25, e o nosso programa assumiu nesse mês o fecho no dia 25 e deveria tê-lo assumido no dia 31 de janeiro, e então tivemos essa correção que foi feita de imediato. Fomos... O Sr. Miguel Ferreira, eu não quero estar a interrompê-lo, mas a empresa já atingiu os 25 minutos. Se pudesse concluir, agradecia. Muito obrigado. Sim, vou concluir. Obrigado. Tivemos também outra fiscalização em fevereiro e tivemos outra fiscalização em março.
Portanto, o ACT tem feito o trabalho que lhes é devido connosco, apesar de que eu gostava realmente, como o Dr. Diogo disse, que fosse feito a todas as empresas. Eu tinha mais duas situações para falar, mas agradeço. Passo a palavra. Muito obrigado. Chegamos então ao fim desta nossa audição. Queria agradecer a presença dos representantes da empresa COPS e passaríamos então à nossa segunda parte da reunião. A reunião